cola com a gente, vai, depois dessa resenha. O produção eu não quero fazer. Não. Eu não quero, hoje é só resenha, pode ser? Pode Mentira, ser. tá bom, vai. Pô, podia ser um programa da resenha. Só resenha, né? Ó, temos imagens aí, Santos e Belo Clube, goleadinha gostosa. Santos que agora vai pegar o Novo Horizontino, como vocês já viram. Antes pra começar, só queria, no estilo carnaval, a nota pra campanha do Santos. Santos Futebol Clube, nota! 6. 6. 6. 6, muito oscilante. E você, ô Vessi? Só pra fazer Então, essa mas é resenha. na nota no nível carnaval Não, ou a no nota- nível geral? Geral. Nível futebol. Porque no carnaval, se eu não me engano, não pode dar nota menor do que Seria 9,5. 9,6. A nota. 9,5, não é? Isso. Acho que não pode dar menos de 9,5. Seria 9,5. É. Porque Deve ser O 9,5. mínimo possível. No nível carnaval, é 9,5. Tá bom. Seria Porque é o cinco. mínimo, não pode Seria dar o menos. cinco. Isso eu nunca vi, né? Não é possível que alguém faça um desfile que não possa ganhar menos do que 9,5. Porra! Mas vou falar, quando vem um 8,9 do nada. Não pode velho, mais. Não pode mais? Não pode, isso que eu tô dizendo. Acho que no Rio a nota mínima é 9,5. Deixa eu ver aqui se ainda tem isso. Mas acho já que a do teve ano. Santos é o suficiente. Foi o que aconteceu, acho que com a tabela do Santos. O suficiente pra passar de ano. Para, no caso, passar de fase. Tá. Assim. Acho que foi um time muito oscilante, muito problema defensivo. No ataque nem acho que é a questão. Acho que do meio pra trás é um problema. Zé Ivaldo, em vários momentos, cometendo erros infantis, não só ele, obviamente, mas a defesa como um todo. Mas o ataque do Santos não foi o problema e não será o problema desse time, ao que tudo indica na temporada. Mas do meio pra trás é muito complicado. A gente vai falar do Neymar, tá? Segura aí. Calma, que a gente vai falar bastante do Neymar. Renatinho, nota 5. 5. Pai amado. Puta campeonato ruim, cara, assim. Tudo bem, ontem pegou o Velo Clube morto. Mas, assim, velho. Pro Santos almejar coisas maiores na temporada, vai ter que jogar mais, cara. Tem que jogar mais. O estadual, que é um campeonato importante pra você desenvolver o time, pra você criar as estruturas do time pra ser forte durante a temporada, já passou, agora é mata-mata. Agora, a qualidade o Santos tem. E a questão é muito essa. A gente não tá falando do Capivariano que classificou, não, a gente tá falando do Santos, que tem qualidade para fazer um campeonato bem melhor, para ser bem mais regular. E não só no Paulista, né? No próprio brasileiro também o time oscila. Bastante pé atrás com o Santos. Vamos nessa, hein? Vamos nessa. Ó, seguinte, vamos falar do Neymar, né, cara? Porque acho que foi o grande nome ontem, né? Voltou a jogar a bola, estreou na temporada em 2026, né? Tava machucado, enfim, tratando ali de uma lesão no joelho. Golaço da porra. Golaço do Gabriel Menino. O Neymar voltou, jogou ali cerca de 48 minutos. Daqui a pouco a gente mostra até uma imagem aí na tela com os números do Neymar nessa partida, né? Ou nesse segundo tempo. Ô, Wallace, Oi. acho que deu pra ver que ele tá melhor fisicamente. Me surpreendeu, confesso. A gente sabe que essa questão do carnaval sempre é um problema pro Neymar. Imagino que não seja tanta coincidência assim, mas sempre tá machucado, sempre não tá atuando. Ontem jogou, eu gostei da movimentação, achei ali com movimentos assim, uma parada muito natural, não tinha nada muito forçado assim. Gostei, cara. Aí a gente obviamente vai falar de seleção brasileira, se ele deve ou não, mas acho que nesse momento é focar no Santos, pegar essa sequência interessante para quem sabe aí poder ajudar a seleção brasileira depois. Gostou do que viu do menino Neymar? 48 minutos para ele? Cara, vamos lá. Pra gente analisar o jogo do Neymar antes, a gente precisa contextualizar duas coisas. A primeira é o Velo Clube. A segunda é o primeiro jogo dele voltando de lesão. Ou seja, são dois contextos como se fosse um cabo de guerra que puxa um para cada lado, né? É o primeiro jogo dele, puxa para aumentar a dificuldade e ser o Velo Clube, uma boa parte desse tempo com um jogador a menos, puxa pro outro lado. Eu gostei da parte física do jogo dele, assim, da intensidade, do quanto ele conseguiu participar, influenciar. Só trazer a informação, a nota menor no coisa é 9. Perfeito. Não pode dar uma nota menor que 9. Pra você, Tava então, seria pesquisando nota 9, aqui. Santos. É a menor Tá possível. bom, perfeito. Então, eu achei o jogo do Neymar com ele com a capacidade de competir um pouco mais, de conseguir influenciar no jogo, seja com passe, chegando pra finalizar, perder um gol, né? Cruzamento do Moisés, mas que é uma jogada que começa com um passe bonito dele. Enfim, porque sobre o Neymar, cara, a primeira coisa que a gente tem que falar é o quão fisicamente próximo dos outros jogadores ele está nesse momento. E eu acho ainda que tá longe. Para 45 minutos contra o Velo Clube, eu acho que ele conseguiu se movimentar bem. Só que o grande problema é que o Neymar é tudo 8 mil com ele, não é 880, é 8 mil. Ou a galera acha que, pô, ele deu um passe, acabou, maluco, esquece, semifinal da Copa contra a França, ele vai fazer isso aí. Ou pô, dependendo de quem seja, esse jogador acabou, tá aposentado. Eu acho que ontem, fisicamente falando, ele conseguiu
dar um passinho pequeno, diante de um adversário muito fraco, mas que também era o início do trabalho dele. Eu acho que o ponto principal ele entrou e deu pra ver que ele é muito melhor que todos os jogadores que estão à disposição. Porque assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que o talento é dele. O talento não se perde. Só que, de repente, tem momentos pra ele mostrar isso. Eu não duvido que ele possa estar guardando alguma coisa pra mostrar na Copa do Mundo. Não sei. Ô, Renatinho, e aí? Neymar tá de volta, cara. A gente que é um cara, a gente que sempre fala, né, sobre isso, né? Eu, você, sobre essa questão de, não, é um cara que não dá pra confiar. E, sei lá, é a quinta, sexta vez que eu falo aqui. Tô empolgado. Tô ansioso. Ele voltou. Então, eu acho que agora é o momento de acalmar. Sem ansiedade, gente. Eu sei que todo mundo quer ver ele bem, para poder... E ele bem, ele vai certamente nos ajudar em uma Copa do Mundo. Só que assim, a gente tá falando de um jogador que já faz pelo menos 3, 4 temporadas que não consegue ter uma sequência que faz com que a gente confie. Então, ele vai ter agora até a convocação, pode ser 7 jogos, se o Santos avançar no Paulistão, por exemplo. Vai ter clássico no meio, vai ter Campeonato Brasileiro, acho que vai ter um nível de enfrentamento interessante. Mas eu acho que é tudo muito recente ainda. Eu realmente não acho que ele necessariamente precisa ser convocado na última convocação, antes da convocação da Copa, para ir para a Copa. Eu acho que se ele jogar daqui para frente até a Copa do Mundo, no nível que a gente sabe que ele pode jogar, ele vai ser convocado, e ele tem que ser convocado. Mas não vai soar, de repente, meio incoerente com o Ancelotti? Não, pelo Se menos bem que o Ancelotti já não. disse que ele é um cara que não precisa ser testado. Então, pra mim não. A questão do Neymar é mais entender encaixe de time. O que também é simples. Hoje o Neymar não é um jogador de beirada, hoje o Neymar é um jogador para jogar perto do gol livre, ele é um meia, não é mais um atacante. Então, assim, eu acho que nesse sentido não teria problema. Inclusive, eu acho realmente que ele tende a fazer isso. Eu não sei se ele vai chamar agora, não. Mesmo se o Neymar jogar 7 jogos seguidos, eu não sei. Agora, se ele jogar o semestre inteiro e chegar bem na convocação da Copa, ele vai estar. Então, assim, não adianta a gente querer ficar prevendo coisa. O que a gente viu ontem realmente solto, para quem está voltando de lesão, a gente vê até nos melhores momentos, quem não viu o jogo e está vendo agora, você vê que o cara tá móvel, tá solto. Claro, não tá no seu ápice, mas, assim, é algo legal de ver. Mas tem que ter calma, cara. Eu acho que agora eu não tenho subsídio para analisar isso agora. O que a gente decretar agora é mais machismo, porque a gente vai ter que esperar. É o tempo vai dizer. Ele vai conseguir ter sequência, enfim. E aí, ô BS, mais uma vez ele voltando aí de lesão, e eu falei pro Renatinho brincando, né? É a quinta, sexta vez que eu me emociono no sentido de, ele tá de volta. Mas ontem, acho que das vezes que ele se lesionou de maneira recente, foi a vez que eu fiquei um pouco mais empolgado, mais otimista. Eu achei, de fato, a movimentação dele interessante. Claro, tem que levar em conta que ele estava de uma lesão, entre aspas, séria ali, né? Não conseguiu, depois daquilo que teve lá no joelho, voltar e retomar bem. Aí ter essa limpeza no joelho. Eu confesso que eu botei mais fé nessa volta do que nas outras. Eu, pelo menos, de imediato, eu senti algo mais positivo nessa. E aí, Vessi? Como o Renato falou, acho que não é muito cedo pra gente falar qualquer coisa, né? Essa entrada aí, se ele não pula, ele já tinha acabado a Copa pra ele de novo, né? O camarada do Velo Clube pediram pra ele tirar o Neymar da Copa, ele foi com isso mesmo. Se o Neymar não pula ali, já tinha acabado de vez. Mas acho muito, muito cedo a gente ver, porque a gente tem que ver também como ele vai reagir a uma sequência de jogos, né? No ano passado, toda vez que o Neymar teve essa sequência de jogos, nas 2 vezes que ele teve sequência de jogos que ele pode ter antes da convocação, se o Santos chegar na decisão do Paulistão, ele vai jogar 7 jogos antes da convocação. No ano passado, quando ele jogou 7 jogos no Paulista, depois machucou, demorou 40 dias para voltar. Depois no Brasileiro, ali depois da Copa do Mundo de Clubes, quando ele joga 8 jogos seguidos, se machucou mais 40 dias. Então, assim, a reta final do Brasileirão, ele jogou claramente ali sem estar em condição ideal, já sabia que ele ia ter que fazer essa operação aí, e ele jogou porque de fato a situação do Santos era muito complicada em termos de risco de rebaixamento. Ele jogou bem em vários jogos, e aí parou de novo. Então, o principal aqui não é saber que o Neymar pode entrar num jogo e pode
melhorar o time, isso todos nós sabemos. Isso daí é lógico. O Neymar entrando num time, ele vai melhorar o time. A questão é como ele vai reagir depois de uma sequência de jogos. No ano passado, nas 3 vezes em que ele teve sequência de jogos, ele precisou parar depois. Porque ou se machucou, ou porque já sabia da operação lá. Então, é preciso entender como é que o Neymar vai reagir depois de uma sequência de jogos e qual sequência vai ser essa sequência, né? Se o Santos cai para o Novo Horizontino, por exemplo, esses 7 já viram 4. Sim. Né? A questão aí, cara, é que acho que ele tem muito claro com ele, que quando virou o ano, acabou as férias, começou ali a treinar, ele tem agora um período até a Copa do Mundo, tipo assim, de erro zero. Então, esse é o ponto. Ele tem que do que ele controla, ele tem que fazer de tudo pra estar bem. Ele vai ter que segurar muita coisa. Isso é claro. Eu não sei até onde é justo. Todo mundo remando, todo o ciclo, e ele chega agora. Mas enfim, aí cada um vai pensar de um jeito. Acho que qualidade ele tem pra isso. Eu acho que a partir do momento que ele tecnicamente joga o que joga, Sim. se ele estiver bem, Ele vai o cortar justo é ele. caminho, Não, sim. Mas Até ele não porque... participou do ciclo inteiro. Cara, tá bom, mas é o Neymar. Se ele estiver fisicamente bem, até porque ele não... ele tem que ir. E até Não porque, tem mistério. eu vou te falar, até numa questão de gestão de vestiário, é importante levar ele. Porque ele é um cara que ele tem uma ascendência importante dentro do elenco. Ele é um jogador que ele é querido, ele tem uma liderança muito grande. Agora, um aspecto que eu acho que vai acontecer muito além das atuações é que o Ancelotti, a gente até falou sobre isso ontem, ele vai ter que buscar todo tipo de informação para tomar decisão. E eu tenho quase certeza que ele vai bater no Santos e pedir número. Tá? Como é que tá ali no treino, como é que tá o GPS dele, quanto tá correndo, quanto não tá. Porque isso hoje são coisas que a gente não tem acesso, Então, mas são dados que Mas eu acho que também tem um outro ponto, não só desses números, eu acho que sim. o Ancelotti não vai se preocupar com isso, não. Eu acho que tem um ponto da competitividade dele em nível que ele mais vai alto. só... Assim. Ontem foi o Velo Clube, gente. Eu quero então, colocar não isso vai muito como um já ponto. foi, já pediu algumas vezes. Mas eu acho que isso não vai contar, não. Eu acho que isso vai contar se ele tiver consequência. Não, em nível de Para a competitividade, Copa, não vai ser o Velo Tô Clube falando mais para a Copa. convocado. Eu acho Vai Não, tô ser falando para a Brasileirão, Copa. Para essa de março, eu acho que ele não vai ser convocado em março. Pode Eu acho ser. que ele não vai ser. Mas é que eu acho que o grande ponto que Mas para a Copa eu acho que vai pesar. Se ele estiver jogando, eu acho que ele vai para a Copa. É que eu acho que o grande ponto dessa história toda aqui do Neymar, óbvio que a lesão ela é ruim, mas nesse momento é o como ele vai voltar, no que o Renato falou. Hoje acho que não pode ter erro nenhum. Ele tem que ser perfeito até a Copa do Mundo, porque é o grande objetivo. Em outros momentos, entre aspas, ele não tinha ali um objetivo tão claro e que ele precisava dar uma resposta em pouco tempo. Então ontem o sentimento que eu tive é que de repente ele está mais apto, com a cabeça mais afiada, com a mente mais afiada, sabendo dessa importância que não pode errar. Ele não pode errar. A sensação que eu tive é que ele entrou para jogar um jogo grande ontem contra Então, o Velo Clube. isso que eu tô Acho falando. que entendendo o tamanho... E aí o jogo grande pode não ser o Velo Clube, de fato, e não é. Sim. O Velo Clube não convoca ninguém para a Copa do Mundo. Mas, enfrentar o Velo Clube, né? Não convoca ninguém para a Copa do Mundo. Mas eu acho que ele entende que cada minuto que ele esteja em campo é importante para ele, pro desenvolvimento dele. Sim. Cada jogo tem um propósito, Então, entendeu? Só que, por exemplo, domingo que vem, ele tem uma semana agora de desenvolvimento. Domingo que vem é um jogo que eu acho que ele vai de titular, porque ele jogou 48 minutos ontem. Vai ter mais uma semana de trabalho. Eu acho que ele vai titular. E é um jogo que vai ser... Mas assim, é pelo menos 10 vezes mais pegado do que o jogo de ontem. Com certeza. Então a gente vai ter que... Vai entender o quanto... E ontem, ele já entrou com o Santos ganhando. Ele já entrou com muito mais espaço para jogar. Daqui a uma semana a gente vai entender num jogo duro que os caras... Tudo bem, o cara do Velo Clube entrou pra dar porrada no Neymar. Mas os caras não vão aliviar de dar porrada no Neymar e nem tem que aliviar mesmo. Então, no fim, velho, eu acho que a gente só vai entender o que é o Neymar com uma sequência de 3, 4 jogos de bom nível. Não vai ser 45 minutos contra o Velo Clube. Vai ser o primeiro jogo no Novo Horizontino. Se passar a semifinal do Paulista, talvez contra outro time grande. E no Campeonato Brasileiro, vai ter clássico no Brasileirão, vão ter jogos que vão se desenvolver com relação a isso. Acho que ontem foi um
passinho, mano. Ah. Foi importante, eu acho que foi importante esse passinho pra ele. Sim. Mas um passinho de pelo menos voltar a campo. Eu, assim, de certa forma, eu tento às vezes até me colocar no lugar do torcedor. Quando a gente fala, agora ele tá focado na Copa e tal. Eu não gosto desse pensamento. Eu acho que ele tem que estar focado no Santos. Ele tem que... Eu não acho que seja o caso, mas acho que o torcedor, ao escutar isso, acho que, pô... Porque assim, vamos falar português claro. O torcedor tá cagando pra seleção. Ele quer o seu jogador no seu clube arrebentando e ganhando jogos. Então, assim, eu acho que agora... E eu acho que desde que ele chegou, a gente discute muito a questão de seleção, mas primeiro ele tem que ser o cara do Santos, para depois a gente pensar em seleção, sabe? Ele tem que performar no Santos. E aí a seleção é aquele clichê que sempre o jogador fala. Se eu for bem no clube, isso automaticamente vai me gerar uma atenção para ir para a seleção. E eu acho que esse tem que ser o pensamento. Agora, dentro dessa questão do foco, de Copa, o Wallace falou, tem o Novo Horizontino, beleza. Passou do Novo Horizontino, grande chance de ser gramado sintético. E aí? Ele tem que jogar. Então, uma semifinal de Campeonato Paulista. Agora. Então é uma coisa que a gente até discutiu ontem também. Vai jogar no sintético? Não vai? Ele tem um jogo no sintético, desde que voltou, na Arena MRV contra o Galo. Foi o único jogo que ele fez. Até aqui, contra o Palmeiras não fez. Eu só acho que nesse momento, eu entendo quando você fala que ele tem que ir bem no Santos e tal, mas assim, entre aspas, ele não tinha nessa reta agora, ele vai ter um propósito grande, que é a seleção brasileira. Não, ele teve no final entendo. do ano, né? Que jogou no sacrifício. Sim. Tinha um propósito de justamente não deixar o Santos ser rebaixado. Então, mas eu é o que eu entendo. tô falando, Mas o é que eu acho que, propósito tem que ser o Santos, eu acho que velho. agora é uma parada muito diferente pro Neymar. Eu acho que é uma reta assim, muito decisiva, onde cada jogo ele tem um propósito. Ele, mais do que isso, está ciente dessa responsabilidade que ele carrega, né, de ir performar bem no Santos para chegar à seleção brasileira, para não ter nenhuma dúvida. Então, eu acho que pode ser aí, de repente, um retorno assim, bem importante. É o momento que eu estou mais ansioso para ver o Neymar. Não vou dizer que vai ser o Neymar do Barcelona, do Paris Saint-Germain, que aquele, inclusive, antes da Copa do Mundo, ele estava voando, né? Quando ele estava no Paris Saint-Germain. Mas eu acho que ele vai ser um cara diferente do que ele já mostrou aqui no Brasil, ou pelo menos no tempo que estava ali na Arábia, que também pouco assim, jogou, enfim. A Eu gente tô vendo os empolgado, né? lances, vamos falar bem claro. É bonito ver o bicho jogar, né, mano? Assim, é um negócio. A gente colocou. Até agora tava rolando só lances do Neymar, assim. Assim, em termos de jogo, assim, tem poucos jogadores que eu acho que mostra a leveza dele jogar, como ele Não, joga de muito primeira, bom. como ele Ele é muito carrega, bom. assim, é um absurdo, cara. É muito bom. E eu acho que vai ajudar ele pra Ele é isso. Tá muito vendo o gol bom. do Gabigol, né? Ele rouba a bola e a bola chega pro Gabigol. Eu acho que vai ajudar a ter o Gabigol. Quando o Gabigol chega no Santos, eu até falei aqui, eu falei, cara, eu não sei o que o Gabigol vai jogar no Santos, mas ele é muito melhor do que o que tem à disposição hoje. Quem o Santos tinha? Tinha Lautaro, tinha o Tiquinho. Cara, o Gabigol é muito melhor. E aí eu acho Tassiano. que... Tassiano e tal. Guilherme. Então eu acho, por exemplo, se o Neymar, se for para um esquema ontem, o Santos jogou uma espécie de um 4-4-2, ele variava, né? Para um 4-3-3 e tal, mas foi um 4-4-2 com Gabigol e Neymar lá na frente. E aí você tem o Moisés pelo lado esquerdo, chegou bem o Moisés, inclusive, no Santos, e talvez o Barreal pelo lado direito, Tassiano entrando no segundo tempo. Cara, você tem ali vários operários, caras que vão correr para entregar a bola no pé do Neymar e do Gabigol. A tendência é que o Gabigol, melhor do que estava na temporada passada, e ele está melhor do que estava na temporada passada, a tendência é que o Neymar e o Gabigol façam bastante gol pro Santos. Agora, não vai adiantar você fazer 2 gols por jogo e tomar 3 com uma zaga muito problemática. Ah, mas ontem a zaga do Santos foi bem. Ah, tá, gente, beleza, mas é o Velo Clube. A gente tá falando de grandes jogos e jogos chegou muito mais bem difíceis também. que esse. O Rony chegou bem também. Ah, é? O O Rony Tassiano entrou tá bem, tendo uma boa temporada. Cara, o Santos tem Do meio pra frente melhorou. então, tem qualidade pra jogar, cara, de verdade.